As Sete Maravilhas do Mundo Antigo, Histórias e Mistérios. Olá, exploradores da história. Bem-vindos ao Fatos Lendários, o seu portal para as incríveis e misteriosas histórias das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Aqui mergulhamos nas profundezas do passado para descobrir os segredos das construções mais impressionantes e enigmáticas da antiguidade. Cada vídeo traz para você uma viagem fascinante pelos feitos arquitetônicos e artísticos que deixaram uma marca indelével na história da humanidade. Desde a majestosa Grande Pirâmide de Gizé até os exuberantes jardins suspensos da Babilônia, nós revelamos as histórias, os mistérios e as lendas que cercam essas maravilhas. Vamos explorar juntos como essas obras-primas foram construídas, as culturas que as criaram e as teorias que continuam a intrigar arqueólogos e historiadores até hoje. Prepare-se para visuais deslumbrantes, recriações digitais, entrevistas com especialistas e muito mais. Se você é apaixonado por história, arqueologia e aventuras pelo passado, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Junte-se a nós nessa jornada épica através do tempo e descubra os segredos das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. 1. Grande Pirâmide de Gizé, Egito. História. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída durante o reinado do faraó Khufu, ou Kelps, na quarta dinastia do Egito Antigo, por volta de 2580 a 2560 a.C. Originalmente, a pirâmide tinha cerca de 146,6 metros de altura, mas hoje tem aproximadamente 138,8 metros, devido à perda da maioria das pedras do revestimento. A construção da pirâmide envolveu o transporte de aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando entre 2,5 e 15 toneladas cada. Mistérios. Métodos de construção. Não há consenso sobre os métodos exatos usados para construir a pirâmide. Teorias variam desde rampas retas, rampas e espiral, até métodos mais exóticos como o uso de alavancas. Precisão arquitetônica. A precisão com que os blocos foram cortados e alinhados é impressionante, sugerindo um conhecimento avançado de matemática e engenharia. Propósitos ocultos. Algumas teorias sugerem que a pirâmide poderia ter funções astronômicas ou energéticas, além de ser um túmulo. 2. Jardins suspensos da Babilônia, Iraque. História. Os jardins suspensos da Babilônia foram supostamente construídos pelo rei Nabucodonosor II, que reinou de 605 a 562 a.C., para consolar sua esposa Amites. Eles são descritos como uma série de terraços exuberantemente plantados, regados por um sofisticado sistema de irrigação. Mistérios. Existência debate. Não há evidências arqueológicas conclusivas que comprovem a existência dos jardins. Relatos históricos são baseados principalmente em escritores gregos e romanos. Localização e construção. A localização exata dos jardins é desconhecida, assim como a tecnologia que teria sido usada para irrigar plantas em alturas elevadas. 3. Estátua de Zeus em Olímpia, Grécia. História. A estátua de Zeus foi criada pelo renomado escultor Fídias por volta de 435 a.C. e estava situada no Templo de Zeus em Olímpia. A estátua tinha aproximadamente 12 metros de altura e era feita de uma combinação de marfim para a carne e ouro para as vestes. Mistérios. Desaparecimento. A estátua desapareceu no século V d.C. As teorias sobre seu destino incluem destruição por terremotos ou incêndios, ou possivelmente transporte para Constantinopla. Técnicas artísticas. Detalhes sobre como Fídias conseguiu uma expressão tão majestosa e realista ainda fascinam historiadores da arte. 4. Templo de Ártemis, em Éfeso, Turquia. História. O Templo de Ártemis, também conhecido como Artemision, foi reconhecido várias vezes, sendo a versão mais famosa concluída por volta de 550 a.C. Era um enorme templo dedicado a Ártemis, deusa da caça e da fertilidade, medindo cerca de 115 metros de comprimento e 55 metros de largura, com 127 colunas de mármore. Mistérios. Destruição e reconstrução. O templo foi destruído por incêndios, saques e finalmente por um ataque dos godos em 262 d.C. A última destruição ocorreu no século V d.C. Artefatos perdidos. Muitos artefatos e obras de arte do templo desapareceram, possivelmente saqueados ou destruídos.
5. Mausoléu de Halicarnasso, Turquia. História: o mausoléu de Halicarnasso foi construído para Mausolo, um sátrapa do Império Persa, e sua esposa Artemísia II, entre 353 e 350 a.C. Era uma estrutura monumental de cerca de 45 metros de altura, decorada com esculturas de renomados artistas gregos. Mistérios: destruição. Terremotos entre os séculos XII e XV destruíram o mausoléu. Muitos dos restos foram usados para construir o castelo de São Pedro pelos cavaleiros de São João. Fragmentos. Fragmentos do mausoléu foram descobertos em escavações arqueológicas e estão preservados no Museu Britânico, mas a estrutura completa permanece um mistério. 6. Colosso de Rhodes, Grécia. História: o Colosso de Rhodes era uma estátua de bronze do deus Hélio, construída entre 292 e 280 a.C., para comemorar a vitória sobre o cerco de Rhodes. A estátua tinha cerca de 33 metros de altura, sendo uma das mais altas do mundo antigo. Mistérios: queda e destino. A estátua foi derrubada por um terremoto em 226 a.C. Seus restos foram deixados no local por séculos, até serem vendidos como sucata por invasores árabes no século VII d.C. Aparência: representantes precisas da estátua são raras, e há debates sobre sua verdadeira aparência e posição. 7. Farol de Alexandria, Egito. História: construído na ilha de Faros, em frente ao porto de Alexandria, por volta de 280 a.C., durante o reinado de Ptolomeu II. O farol de Alexandria tinha entre 100 e 130 metros de altura, sendo uma das estruturas mais altas feitas pelo homem na época. Mistérios: destruição. Terremotos entre os séculos XIV e XV causaram colapso do farol. Parte das ruínas foram redescobertas submersas no porto de Alexandria. Tecnologia: o farol usava uma grande chama para guiar os marinheiros à noite e espelhos para refletir a luz. Detalhes sobre seu mecanismo e construção ainda são discutidos. Essas maravilhas continuam a inspirar fascínio e curiosidade, refletindo a engenhosidade e a ambição das civilizações antigas. Abaixo estão mais detalhes sobre cada uma. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para os seus amigos, hein?